Nós sabemos que o medo de falar em público é o maior medo da existência. Você já passou por algum medo de poder transmitir uma mensagem junto à sua equipe de trabalho ou até mesmo uma conversa informal entre amigos? O medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Você já ouviu isso? Nós temos os cursos que facilitam para que a pessoa possa vencer este medo. O medo de falar em público é uma crença limitante que a pessoa, ela, na sua fase de infância, muitas vezes acontece geralmente na fase da infância, quando a pessoa vai se comunicar e alguém diz que ela não fala tão bem, que ela tem um bloqueio na fala. Isso gera no subconsciente um trauma. Esse trauma precisa ser revertido, porque o medo de falar em público atrapalha na hora que você vai fazer uma entrevista de emprego, que você tem a oportunidade de fazer uma reunião, de colocar as suas ideias. E como é que a gente vence o medo de falar em público? Primeiro lugar, você precisa exercitar a fala. Você precisa conversar, seja na sua casa, seja no seu trabalho ou com amigos. Você precisa estar sempre consciente que o medo, ele é fundamental para que você mantenha um controle emocional para não falar coisas insanas ou até mesmo falar coisas duvidosas. Então, a pessoa ela precisa entender primeiramente que o medo é normal. E você precisa também entender que essa crença que começou na infância, você precisa desconstruir. Então, a oportunidade que a pessoa pode ter é exercitar a maneira de falar. Você pode tratar também de fazer um curso de oratória, um curso de formação de palestrante, que você vai aprender a técnica de se comportar, a maneira correta de você falar, a maneira correta de você colocar as suas mãos. Porque as pessoas, elas às vezes elas pensam que falar em público é só você gesticular a sua boca, a sua voz e a entonação. Mas isso não é verdade, porque o corpo, ele fala de igual maneira como também você está transmitindo uma mensagem. Então o medo, ele é fundamental para que você tenha uma observação. E quando você exercita, você trabalha toda a sua competência para que você consiga ter segurança na hora de você transmitir uma informação. Então o medo, ele é normal até um ponto que ele não se torna um desespero. Porque quando a pessoa ela tem esse desespero, até mesmo ela sabendo falar, na hora que ela vai se comunicar, ela não vai conseguir. Por quê? Gerou um desespero. Esse desespero não é normal. O medo, sim, você pode controlar. Beleza. Você controla através de exercícios. Você pode fazer o exercício na sua casa. Você pode conversar com seus amigos e tratar de um assunto que você vai tratar no seu trabalho. Porque isso é fundamental. Quantas pessoas elas treinam em casa assistindo os seus próprios vídeos? Quantas pessoas treinam com um mecanismo para gravar a sua voz, para poder depois assistir com paciência, tirar os erros e potencializar os acertos? Então, o medo é fundamental? Sim. O desespero, não. E você pode tratar o medo através de cursos, a tratar de conversas informais e até mesmo em bate-papo no seu trabalho. Então, no trabalho é uma maneira muito elegante de você passar informação através das reuniões, através das dinâmicas, e também a empresa fornece cursos externos para que você possa desempenhar um bom papel profissional. Porque na hora de você utilizar a sua comunicação, você vai estar mais qualificado.